Muito boa tarde, cumprimento a todos aqueles que me dão esta imensa honra e me concedem a alegria desta reunião que fazemos às terças e quintas-feiras à tarde para rapidamente tratarmos de alguns temas relativos à propedêutica jurídica, em particular nas últimas reuniões, cuidando um tanto do pensamento de José Pedro Galvão de Souza, em seu livro Iniciação à Teoria do Estado, que foi publicado em 1967. Quero agradecer à ANOREG do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, pelo apoio que concede a estas nossas reuniões, com a elaboração do banner eletrônico, a publicação, o apoio da própria página da ANOREG do Paraná, um trabalho elaborado, comandado diligentemente na parte administrativa pela doutora Mariana Herrera. Vamos tratar hoje da continuação da leitura do livro. Como eu lhes disse, eu quero na semana que vem ultimar essas aulas, suspendê-las por algum tempo, em vista de vários trabalhos a que eu me venho dedicando, e em particular aquilo que me foi exatamente sugerido aqui no grupo, ou seja, de um pequeno livro, realmente um livro muito claro, que eu pretendo fazê-lo sem preocupação de profundidade, apenas para indicar roteiros sobre o direito natural clássico, o direito natural cristão. Isso já está bastante avançado, eu quero crer que mais tardar, em meados de agosto, eu já tenha esse livro inteiramente concluído. Muito bem. Também quero dizer-lhes que amanhã haverá uma apresentação, que se tem chamado de live, essa é a coisa que mais tem sido produzida nesses tempos de recolhimento domiciliar, são essas lives. Faço live para tudo, né? E isso começa a apresentar um certo cansaço do público, né? Muitas e muitas lives, mas em todo caso, amanhã haverá uma que me parece possui um interesse particular. É que vai tratar-se com a presença da doutora Mônica Della Vecchia, e também com a minha presença, de um ilustre jurista paranaense, do tema das centrais do notariado e dos registros públicos aqui no Brasil. Isso é um tema que tem, como está no título, temas e problemas. Então nós vamos tentar examinar, não creio que seja uma apresentação exaustiva, os problemas são muitos, os temas são também variadíssimos, há muitas perspectivas para analisá-lo, mas eu acho que são questões interessantes. Salvo engano, será às 10h30, e eu peço à doutora Mônica, que já está aqui na audiência, que indique, por favor, por escrito, o horário e os canais. Quero cumprimentar também, estou vendo aqui a presença do doutor Renato Lana, já que estou falando do Paraná, cumprimentar o doutor Renato, presidente do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná. E fazer, antes de começar a aula aqui, uma homenagem póstuma ao desembargador Jucide Peixoto do Amaral, do Tribunal de Justiça do Ceará. Eu temo não ter conhecido pessoalmente, mas foi pessoa do rol de amizade da minha estimada amiga, doutora Margarete Maia, que me comunicou a morte desse seu amigo há poucos minutos, depois de um padecimento muito grande, com uma doença instalada há algum tempo em seu organismo, de modo que fica assim consignada a minha homenagem póstuma ao Dr. Jucide Peixoto do Amaral, do Tribunal de Justiça do Ceará. Muito bem, vamos lá então para a nossa pequena aula de hoje, que tratará de dois temas: princípio da subsidiariedade e, na sequência, uma rápida alusão, uma rápida referência ao tema da comunidade das nações, que exigiria esse tema da comunidade das nações um tratamento horizontal muito grande, que não me parece propício para fazer-se aqui, nessas nossas aulas.
O princípio da subsidiariedade é um princípio interessante porque ele aparenta ser algo muito espontaneamente captado. Consiste basicamente no seguinte: o que pode um inferior, chamemos assim por hora, um inferior ou uma parte fazer, não deve um superior ou o todo fazer. Tomemos uma ideia assim muito corriqueira, muito trivial. Se uma criança, eu que tenho 3 netinhos, não é? Posso ver isso quase como uma experiência diária. Se um dos meus netos sabe, por exemplo, escovar os dentes, não é necessário que a mãe vá fazê-lo. Ele sabe. Se um dos meus netos sabe tomar banho sozinho, pois deixe-o tomar banho sozinho. Sob certa fiscalização, se ele necessitar de um certo apoio, a mãe corre. Imagine que tomando banho acabe a luz do chuveiro. Então a mãe vai lá, desliga o chuveiro, vai buscar, esquentar água no fogão, etc. Ou seja, o superior acode o inferior quando é necessário, o todo acode a parte quando isso seja necessário. Fora disso, nós temos que reconhecer que há um caminho natural de que as coisas sejam realizadas por quem tenha competências, por aqueles que tenham competências próprias e bastantes para realizar os atos, as condutas exigíveis. Muito bem, diz aqui José Pedro, a saída, algo muito importante, que é a invocação da obra de Soriano de Souza, nos seus princípios gerais de direito público e constitucional. Claro está que se trata de uma obra, tratando-se de uma obra do final do século XIX, portanto, era um direito constitucional decimonônico. Hoje ele mal se reconheceria no meio dos constitucionalistas brasileiros, que provavelmente tampouco têm acesso a esta obra muito interessante. Mas vejam o que diz aqui, vou destacar alguns temas desta obra de Soriano de Souza. Aspas. A sociedade tem vida própria. Em seu seio se desenvolvem as ciências, as artes e as indústrias, os institutos de caridade, a religião, as relações de família e todos os elementos essenciais ao movimento da associação humana. Nós temos dito em aulas anteriores, o homem é um animal político, é um animal que vive em sociedades. Não é um animal que vive em sociedade só. Ele vive em sociedades, em várias associações. Vive no clube, vive na família, vive na universidade, vive na academia, vive na NOREG, no Colégio Notarial do Brasil, e assim por diante. Participa de várias associações. Prossegue Soriano. Nesse grande concerto social, aparece também o Estado. De fato, o Estado é uma parte dessa sociedade política, é também uma associação. O Estado é um instituto destinado a garantir o desenvolvimento pacífico e harmônico da vida social. Veja só, o Estado não é chamado a substituir as atividades das associações, ele é chamado a contribuir, a garantir o desenvolvimento pacífico, harmônico, ordenado dessa vida social. É um elemento externo, um coeficiente extrínseco, que intervém, que se justapõe ao concerto social pela necessidade de manter incólumes a vida e o direito dos associados. Prossegue então o autor. Da confusão da sociedade com o Estado, ou seja, a ideia de confundir-se a sociedade civil com o organismo do Estado, com a associação do Estado, tal que o Estado represente o todo e absorva todas as associações em seu plexo, resulta necessariamente a absorção de todas as atividades dos cidadãos pelo despotismo governamental. Aí está. Um outro autor mencionado aqui por José Pedro, na sequência, é Victor Catrain, um grande autor, também autor de uma obra valiosa tanto na filosofia moral quanto na filosofia jurídica, que diz que aos membros orgânicos da sociedade, ou seja, os diferentes grupos, agrupamentos de que a sociedade civil se compõe,
pertence a esses membros primordialmente e por direito próprio, não por direito do Estado, proporcionar aos indivíduos os bens necessários à vida e ao aperfeiçoamento pessoal de cada um. Quando, porém, esses agrupamentos se mostram deficientes, então chega a vez do Estado, cuja ação tem caráter supletivo ou subsidiário. Eis aí, diz José Pedro, o princípio de subsidiariedade, enunciado pelo Papa Pio XI na encíclica Quadragésimo Anno e frequentemente reiterado em textos pontifícios. Tal princípio, esse da subsidiariedade, já era no século passado, século XIX, portanto, porque o livro é do século XX, afirmado por pensadores inspirados na filosofia cristã e na experiência histórica da organização corporativa de que nós já tratamos. Tem sido isto um ensinamento constante do tradicionalismo político, sobretudo na Espanha, sendo de lembrar em primórdios deste século, século XX, os nomes de Henrique Gil Robles e Juan Vázquez de Mella, que o defenderam com vigorosa argumentação. Ultimamente, o mesmo princípio vem recebendo particular ênfase daqueles que querem opor uma barreira ao totalitarismo de Estado, para o qual se vêm encaminhando os povos, anarquizados pelo liberalismo e vítimas inermes do socialismo centralizador e burocrático. Bom, aqui vemos, portanto, a observação de José Pedro, calcado, pois, no pensamento jurídico, da filosofia jurídica espanhola, a que ele se refere, hispânica, seria melhor dizer, com o Gil Robles e Vázquez de Mella, no pensamento vigorosíssimo de Vítor Catrain, e entre nós em Soriano de Souza. E de passagem também essa referência que não se pode perder de vista, do Papa Pio XI na encíclica Quadragésimo Anno. É em nome desta, ou à luz desta consideração do princípio de subsidiariedade, que nós devemos compreender algumas dificuldades que têm os nossos contemporâneos em compreender certas normas. Ultimamente eu tenho insistido tanto, batido tanto nessa tecla, que já alguns começam a compreender o assunto um pouco mais, desse que eu vou mencionar agora. Mas boa parte não consegue entender a ideia de direito sem que haja um Estado, um legislador positivo, superior, que conceda direitos. Como se todo direito fosse criado pelo Estado. É, ao fundo, o perdimento ou a falta de consciência sobre o princípio da subsidiariedade. Que eu disse a algumas reuniões nossas atrás, disse que consiste fundamentalmente nesta felicíssima observação de Taparelli da Zélio. O Estado não deve fazer, nem deixar de fazer, deve ajudar a fazer. O Estado só deve intervir quando haja necessidade de ajudar a conduta, salvo alguns casos, como veremos, em que é do próprio Estado, enquanto associação, o dever primordial de atuar. O assunto a que eu me referi é exatamente o atual artigo 236 da Constituição Federal Brasileira, que em 1988 aparece, por assim dizer, ex nihilo, ou seja, do nada, para dizer que as notas e os registros que existem há séculos e que existem no Brasil também há séculos eram delegação do Estado. E isto é acolhido por alguns como uma ideia de que são devedores do Estado nas suas próprias funções que são funções sociais. Os notários e os registradores, muitos frequentam aqui, para minha honra, estas aulas, na verdade, são funções do direito, respondem diretamente ao direito, não são funcionários públicos, não são funcionários do Estado, não devem ao Estado essa delegação. O que se delega, em parte é verdade, há algo que se delega sim, mas não é a autoridade notarial registral. Essa já havia sido constituída no plexo social como um direito próprio da sociedade. O que se delega sim é a potestade da fé pública. Esta sim é delegada pelo Estado. Está certo. Está muito bem. A leitura do artigo 236 nesta clave está correta.
E é o que ressalva a ideia do princípio de subsidiariedade. Não era possível que os notários e registradores, que já tinham firmadas as suas funções de documentação, de juristas, etc., se auto-atribuíssem, se auto-referissem à fé pública. Essa sim teria que ser dada por alguém, e foi dada pelo Estado. Está muito certo, até aqui está bem. Quer dizer, o ruim nesse quadro é expandir essa noção e negar a subsidiariedade, como se do Estado provesse tudo. Muito bem. Mas há uma ação que deve ser suplementada pelo Estado. Não se quer, de modo algum, impedir que o Estado atue, seja de maneira subsidiária, ou seja, prestando auxílio, ajuda, subsidium. Essa palavra subsidium é isto, é ajuda, auxílio. Seja para atuar em questões que são próprias do poder político, como veremos adiante na aplicação do princípio em que José Pedro foi muito feliz em caracterizar determinadas matérias. Então, suprir é substituir, fazer às vezes de alguém. É prover, dar a alguém o que lhe falta. É remediar, acudir, auxiliar. Assim, esses todos sentidos vêm indicados aqui por José Pedro. Então, o Estado pode substituir, fazer às vezes de alguém, quando alguém não pode fazer. O Estado deve prover, dar a alguém o que lhe falta em determinadas situações, como veremos. E deve, muitas vezes, remediar, acudir, auxiliar. Então, vamos ver aqui algumas das atividades que José Pedro diz corresponder a uma ação supletiva do Estado. Por quê? A negativa de qualquer interferência estatal nos levaria ao liberalismo. E o liberalismo, já sabemos, é uma rampa ensaboada para o socialismo, para o totalitarismo de Estado. Em primeiro lugar, diz José Pedro, temos presente o que os particulares não são capazes de fazer por suas próprias forças, ou então iniciativas por demais dispendiosas. Compete ao Estado realizar tais iniciativas, por exemplo, grandes barragens, represas, estradas de rodagem, centrais elétricas. Aí estamos vendo aí o governo atualmente instalando linhas férreas. Estamos felizmente voltando com a prática das linhas férreas, que tanta falta fazem para o Brasil. Tivemos aí recentemente, depois de um período largo de frustração, a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco, chegando água ao estado do Ceará, terra lá onde militam a doutora Margarete Maia, a Larice Moura, Thaís Castelo Branco. Bom, aí é um caso do Estado. A obra é muito vasta e é dispendiosa. Não é coisa que deve ser entregue, esperar que os particulares a façam. Em segundo lugar, pode haver deficiências, diz José Pedro, oriundas de anomalias sociais. É o caso dos desempregados, das famílias dos indigentes. E cabe ao Estado ministrar esse auxílio. Veja na situação de pandemia, em que os governadores de Estado decidem sobre as atividades econômicas, o governo federal, que não está decidindo sobre essas atividades, tem concorrido com auxílio financeiro para, na medida do possível, auxiliar essas famílias que têm perdido seus empregos, perdido as suas atividades empresariais, impedidos de realizar essas atividades empresariais, etc. Nós estamos vivendo uma coisa curiosa. É um relacionamento que se chama ipso facto. Atividade econômica gera contaminação. Interessante esse verdadeiro mito que vai tomando conta da sociedade. Não? Finalmente, um terceiro aspecto que José Pedro considera: o interesse nacional muitas vezes requer que não fiquem em mãos dos particulares certas iniciativas. Haja visto o problema dos minérios portadores de energia atômica e utilizáveis para fins bélicos, sem falar ainda na exploração do petróleo. Em tais hipóteses, a segurança nacional e a independência econômica do país podem justificar uma intervenção do Estado. É preciso ver, portanto, caso a caso, quando isso se aplica ou não. E aí, conclui José Pedro, temos
impôs a aplicação do princípio de subsidiariedade em diferentes casos. Primeiro, insuficiência dos particulares em virtude da própria natureza da obra a realizar. Segundo, deficiência motivada por condições extrínsecas, geralmente provenientes de crises sociais, atingindo os grupos ou mesmo classes. Terceiro, razões de segurança ou de independência ou ainda outras em que está em jogo o interesse nacional. Portanto, eu repito, pode haver insuficiência, déficit dos particulares em virtude da própria natureza da obra que se vai realizar. Segunda coisa, pode haver escassez motivada por condições extrínsecas provenientes de crises sociais, de meios para cumprir as finalidades dos grupos ou mesmo classes. Por exemplo, para ver como é uma aplicação interessante, em matéria de direito tributário, uma das condições da cobrança de tributos é que esses tributos não atinjam o mínimo existencial das pessoas, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. Terceiro, razões de segurança ou de independência nacional, ou ainda outras em que está em jogo o interesse da comunidade, da nação, portanto. Então, assim se pode concluir, e José Pedro faz, chamando a atenção mais uma vez para algo que nós já cuidamos aqui anteriormente, da organização corporativa, e invocando aqui uma interessante obra de Gonzague de Reynaud, que trata da Constituição da Suíça, país da Suíça. Um livro chamado Conscience de la Suisse, em que ele diz o seguinte: em toda parte onde a intervenção do Estado não se impõe como absolutamente necessária, o regime da associação, quer dizer, a soberania social, os grupos, sociedades, o regime da associação deve prevalecer sobre o estatismo. Como vemos, conclui José Pedro, é grande o alcance de um princípio que representa a preservação das autonomias sociais e a defesa das liberdades da pessoa humana, umas e outras ameaçadas pelo totalitarismo contemporâneo. Muito interessante. Bom, vamos fazer aqui uma referência muito rápida ao tema da comunidade das nações. José Pedro chama a atenção para algo que pouca gente tem considerado, até porque o justnaturalismo não faz parte da cultura dominante no meio jurídico e no meio filosófico brasileiro atual. E é que a família, o Estado e a comunidade das nações são instituições de direito natural. As três coisas. Família é direito natural, o Estado é direito natural, ainda que não seja, digamos, com a forma do Estado atual, com a forma do Estado Nacional, mas, digamos, poder político na sociedade é direito natural, e a comunidade das nações, ou seja, como a necessidade de consertar a interdependência dos povos, como os povos devem conviver. Como dizer aqui, domus, a família, civitas, a nação, o Estado, e communitas gentium, ou seja, a comunidade dos povos. Domus, urbis, orbis. Muito bem. Esse tema está muito ligado a dois assuntos que nos interessam referir aqui, uma vez que eu não vou fazer a leitura do texto. O primeiro é o do ius gentium, que de algum modo está entrosado com o direito internacional público. E o segundo é a ideia, que está muito em moda, de uma comunidade global das nações nos tempos atuais, ou seja, a ideia de um governo, de uma governança global no mundo. Quanto ao primeiro tema do ius gentium, essa matéria é muitíssimo ampla, comportaria muitas discussões. Lembro-me aqui do livro, em alguns aspectos controversos, mas muito interessante, de Santiago Ramírez, Direito de Gentes, que trata muito adequadamente do ius gentium. Nós precisaríamos ir buscar lá
na escolástica espanhola algumas raízes do Huygens e entender que o Huygens é em parte direito natural e em parte direito positivo. Portanto, ele tem um aspecto de universalidade a considerar. Mas, e esse é o ponto que José Pedro chama a atenção. A circunstância de que o direito internacional público, o direito internacional contemporâneo, pouco ou nada tem a ver com o Huygens. Hoje, quando se fala em direito contemporâneo das gentes, tem a ver pouquíssimo, volto a dizer, ou nada, com o direito das gentes surgido e fortalecido já na Idade Média, já mais fortemente com a escolástica espanhola. E esse ponto serve de amparo para a discussão que nos interessa de pronto. Porque quando hoje se fala numa governança global, num governo, em um reino de caráter universal, em substituição aos governos nacionais, hoje em dia fala-se aí na pugna entre soberanismo e globalismo, de um lado os soberanistas e de outro lado os globalistas. Sempre há alguém que se lembra da circunstância de que na Idade Média floresceu a cristandade, que a cristandade era, de algum modo, ainda que só na civilização ocidental, um reino com caráter, como eu disse, universal. Fala-se então na cristandade universal, na cristandade medieval. Mas há algumas diferenças entre essa ideia da cristandade e a ideia de um regime de governança global em nossos tempos. A primeira e óbvia diferença é que a cristandade estava inspirada na lei evangélica. Ou seja, a cristandade existiu historicamente, num tempo em que a lei do evangelho era a lei dominante na sociedade. Não imaginemos, pois, que tenhamos aqui mais do que essa circunstância de adesão da mundividência medieval dominante, incluindo o seu direito, a sua política, a lei evangélica. Não extraiamos daí a ideia de que todas as pessoas se fizessem santas automaticamente. Não. A diferença é que a cosmovisão dominante era a do evangelho. Em contrapartida, é mais do que evidente de que, para dizer o menos, o projeto de governo mundial em nossos dias é anticristão. Agnóstico, ateu, anticristão, de fato. Então, abandona todas as teses do cristianismo, para não dizer mesmo que conflita ativamente com o cristianismo. Portanto, essa é a primeira diferença. Mas a segunda diferença que se deve apontar está em que os particularismos, os fueros, as várias comunidades que existiam na Idade Média, ao tempo da cristandade, possuíam seus direitos próprios, reconhecidos, resguardados. Não havia essa ideia de uniformismo que está presente no plano da governança global que se vem propondo. Os povos tinham as suas zonas autônomas de liberdade, etc. Ora, o que nós temos visto na tendência secularizada, idealista, que se vem instalando nesse plano, desde a Idade Moderna, e passando aqui pelo século XIX e XX, é o imenso fracasso das sociedades seculares que se constituíram para tentar fazer, às vezes, como comunidade de nações, como comunidade internacional, aquilo que a cristandade fizera na Idade Média. Foi um fracasso a Sociedade das Nações, nós sabemos o que ocorreu com ela, ou seja, ela, de certo modo, fomentou, depois da Primeira Guerra, a Segunda. Um fracasso também, nós sabemos, a organização que a substituiu. Não há praticamente um único dia no século XX que não tenha havido guerras. Isso já prova do fracasso evidente dessa organização substitutiva, que está aí ainda, não é? Nós temos acompanhado os sucessivos insucessos dessa entidade.
E a verdade é que nós não... nós podemos pensar em constituir uma comunidade efetivamente eficaz, ordenadora, propícia à harmonia dos povos, se nós não tivermos uma doutrina de base que seja moral e metafisicamente consistente. E esse é o grande drama dos tempos atuais, ou seja, a falta de uma ideia de paz verdadeira. Uma paz que seja fruto da justiça. Em troca, o que se tem pretendido é uma paz irênica, o irenismo, a paz a todo custo, o pacifismo. E isso nós temos visto que fracassa, francamente. Muito bem, eu não tratarei desse assunto mais longamente, porque se envolveria a necessidade de uma série incontável de considerações também pontuais, locais. Teríamos que ver a situação, por exemplo, da Palestina, situação hoje da China e da Índia, ver a situação que muitas vezes emerge em alguns países africanos, a situação também na América do Sul, etc. Então, diante disso, fica apenas consignada aqui a referência de José Pedro, a importância da Comunidade das Nações, mas a necessidade de que essa Comunidade das Nações exerça um papel também subsidiário. Ou seja, que ela não venha a ela governar os estados, as comunidades nacionais que devem integrar-se e concertar-se em busca de harmonia e de verdadeira paz entre elas. Muito bem. Nós, na próxima semana, vamos tratar da formação histórica do Estado moderno, na terça e na quinta-feira. Vamos fazer isso aqui em 2 aulas. É um texto que corresponde ao apêndice da Iniciação Teoria do Estado, que foi feito pelo Dr. José Pedro. E eu queria, antes de encerrar aqui o nosso encontro de hoje, fazer uma observação, 2 observações. Primeiro, estou me lembrando aqui, foi publicado, isso interessa para o campo de examinar o princípio da subsidiariedade e também para o da Comunidade das Nações, foi publicado por essa editora chamada Santo Atanásio, deixa eu ver de onde é isso. É de Curitiba. Agora me lembro, o desembargador Fábio, que acho que foi o responsável por encontrar essa obra para mim. Lembrei-me agora. Essa obra é chamada Código Social e Código Familiar, que é uma síntese. Isso aqui é o Código de Malines, da União Internacional de Estudos Sociais. Foi fundado em Malines em 1920, presidido pelo famoso cardeal Mercier, que foi da Universidade de Louvain. E aqui é um código, efetivamente um código, 2 códigos, na verdade, um código social e um código familiar. Então, normas específicas e sustentações fundacionais muito interessantes. Vale a pena quem tenha interesse pelo assunto ir atrás desse livro. E a segunda coisa que eu gostaria de também mencionar, já que estamos aqui excursionando um tanto pelo pensamento de José Pedro Galvão de Souza, é que houve, numa dessas reuniões de que eu participei, acerca do pensamento de José Pedro, houve interesse internacional por isso. E um grupo na Espanha deu ampla publicidade ao evento, a nossa live aqui no Brasil. Claro, o locus virtual não é locus virtual mesmo, né? Isso qualquer um do mundo pode ter acesso a essas reuniões, mas não deixa de ser interessante e de ser um ponto muito a destacar a circunstância de que pensadores estrangeiros mantenham ainda vivo o interesse em conhecer o pensamento de José Pedro Galvão de Souza. Muito bem. Vamos lá. Doutora Mônica, muito boa tarde. Cumprimento novamente. Doutor Gustavo Baretieri, boa tarde. Doutor Renato Jassaldei, muito boa tarde. Agradeço a sua presença. Doutor Jefferson Canastiro, boa tarde. Doutor Gustavo Borges de Oliveira, boa tarde.
meu estimado amigo Hilário Lula, grande advogado em matéria de direito imobiliário aqui em São Paulo, boa tarde. Querida amiga Laura Porto, muito boa tarde. Doutor Fausto Mota está sempre presente, muito obrigado. Doutor Núria, hoje cedo eu fiz menção ao seu nome na aula de manhã. Acho que não foi hoje não, foi ontem, na aula de ontem. Doutor Del Ferraz, boa tarde. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, boa tarde. Wagner Melo, boa tarde. Doutora Rosângela Paiva, boa tarde. Mãe do Joaquim, muito boa tarde. Doutor Mário Martinelli, boa tarde. Doutora Karina Bilobran, boa tarde. Doutora Margarete, eu não sei se estava já na página quando fiz aqui uma homenagem póstuma ao desembargador Jucide Peixoto do Amaral. Eu apenas anuncio para que a senhora saiba que me solidarizei com a sua tristeza. Doutor Eduardo Amadei, muito boa tarde. Bem, agradeço novamente a generosidade de todos os que aqui comparecem a estes nossos encontros. Esperemos que na semana que vem, que vamos encerrá-lo, suspendê-lo por algum tempo, tenhamos condição de nos encontrar mais uma vez. Vou mostrar, doutor Del. E queria agradecer a Noreg do Paraná, a gentileza com que me cerca e que me honra em fazer a publicidade dessas aulas. E aqui está. Vamos ver como é que fez. Como é que faz? Aqui está. Vou dar o número agora do... Olha, o endereço lá, direitos dessa edição, a editora chama-se ISA, não é? Editora Santo Atanásio, mas editora ISA, de Curitiba. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 450, sala 505. Marechal Deodoro da Fonseca, 450, sala 505. Centro, Curitiba, Paraná. E tem aqui um endereço eletrônico. Contato, sem o C, né? Contato. Arroba, e depois tudo junto. Instituto Santo. Interessante agora. Santo Atâncio. Bom, não sei se é isso ou saiu com erro. Em todo caso, eu vou escrever aqui, acho que é melhor. Só um instantinho. Escrevo aqui. O e-mail que está aqui indicado é esse, ó. Contato Instituto Santo Atâncio.org. Agora a dúvida era santoatanásio.org e saiu errado ou é isso mesmo? Aí, questão de tentar a sorte em um e outro. Meus senhores, muito obrigado e nos vemos. Bom, a doutora Mônica não passou o endereço, mas a página, vou escrever aqui, página no Facebook, Anoreg, Paraná, amanhã eu quero crer que será às 10h30, parece-me que é às 10h30, já está. Doutora Mônica, confirme por favor o horário de amanhã, por gentileza, se é às 10h30. Vou marcar aqui 10h30, se for 10 horas ela vai dizer. Nós vamos, a doutora Mônica estará lá abrilhantando, e os demais ali vão participar dessa live com ela, do tema das centrais das notas e dos registros públicos. Não, 10h30, portanto. Muito obrigado. E, se não nos virmos amanhã, vemo-nos na próxima semana, se Deus permitir.